Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Johnson, um homem negro de 28 anos, caminhava pelas ruas movimentadas da Filadélfia, com o vento fresco do fim de tarde acariciando seu rosto. Sua vida sempre fora uma luta, empregos precários, aluguel não pago, sonhos muitas vezes sufocados pela realidade. Mas naquela noite ele não fazia ideia de que seu destino estava prestes a mudar. Ele havia sido contratado como garçom para uma recepção suntuosa na mansão de Eleanor Whitman, uma rica e misteriosa viúva de 65 anos, de longa data. Os convidados cochichavam sobre ela, alguns a respeitavam, outros a temiam. Sua reputação como mulher influente e poderosa precedia seu nome. Quando Marcus a conheceu, ficou impressionado com sua postura e olhar penetrante. Ela sorriu com uma gentileza que contrastava com a aura sombria que a cercava. Você é diferente, meu jovem, disse ela com sua voz grave e calma ecoando pelo vasto salão. Quero que fique perto de mim. Com o passar dos dias, o relacionamento deles mudou. Eleanor se interessava por Marcus de uma forma que ia além do mero fascínio. Ela parecia ler sua alma. E certa manhã, num gesto impulsivo que surpreendeu a todos, ela o pediu em casamento. Marcus, seduzido pela atenção e pela promessa de uma vida melhor, aceitou sem hesitar. Mas ele mal sabia que ao se casar com Eleanor Whitman, ele acabará de atravessar uma porta para um mundo de segredos, poder e perigos insondáveis. Apenas 7 dias após o casamento, ele descobriria o segredo obscuro que sua nova esposa vinha escondendo há décadas, um segredo que poderia mudar sua vida para sempre. No dia do casamento, a mansão de Eleanor Whitman brilhava com um luxo quase surreal, lustres reluzentes. Tapetes grossos e buquês de flores raras davam à casa o ar de um conto de fadas, mas sombrio. Marcus observava com o coração disparado, enquanto alguns convidados seletos cochichavam entre si, surpresos com as idades contrastantes do casal. Eleanor, trajando um vestido de seda branca que lhe caía elegantemente, sorriu para ele com a mesma doçura misteriosa que o encantara. Você é corajoso, Marcus, sussurrou ela em seu ouvido. E sinto que você entende o que muitos não entendem. Marcus ainda não entendia o que ela queria dizer, mas seus instintos lhe sussurravam uma leve preocupação. A cerimônia foi rápida e solene. O celebrante, um homem quieto, parecia nervoso, olhando constantemente para Eleanor como se temesse algo. Marcus se perguntou por que tudo parecia tão incomum. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha quando Eleanor lhe entregou uma pequena joia antiga, um medalhão de ouro gravado com símbolos estranhos. Isso irá protegê-lo. Ou prendê-lo, disse ela simplesmente, com um sorriso enigmático nos lábios. Marcus, perplexo, aceitou o presente, ainda alheio ao verdadeiro peso daquelas palavras. Após a cerimônia, os convidados se dispersaram rapidamente. A mansão silenciou novamente, deixando Marcus sozinho com Eleanor em seus vastos salões decorados com retratos antigos. A atmosfera era ao mesmo tempo luxuosa e opressiva, como se cada pintura e estátua observasse cada movimento seu. Marcus sentiu-se dividido. A excitação desta nova vida misturava-se a uma preocupação que ele não conseguia explicar. Ele ainda não sabia que aquele primeiro dia era apenas o prelúdio de uma série de revelações que virariam seu mundo de cabeça para baixo, e que o verdadeiro rosto de Eleanor permanecia oculto por trás daquela máscara de gentileza e riqueza. Os primeiros dias na mansão de Eleanor foram uma mistura de fascínio e inquietação para Marcus. Cada cômodo parecia exalar um luxo intimidador, tapetes grossos abafavam cada passo. Cortinas pesadas filtravam a luz e retratos antigos o encaravam com uma intensidade quase real. Marcus às vezes se sentia observado, como se as próprias paredes guardassem segredos. Eleanor parecia encantadora, atenciosa e generosa. Preparava cuidadosamente as refeições dele, dava-lhe presentes caros e falava com entusiasmo sobre projetos conjuntos. Mas apesar dessa fachada benevolente, Marcus notava um comportamento estranho. Todas as manhãs, Eleanor desaparecia em sua vasta biblioteca por horas, murmurando palavras incompreensíveis e traçando sinais misteriosos em papéis velhos. O que você está fazendo, Eleanor? Ele perguntou uma noite, curioso, mas hesitante. Ela sorriu para ele, um sorriso doce, mas enigmático. Negócios importantes. Não se preocupe, Marcus. É tudo por nós, pelo nosso futuro. Apesar da curiosidade, Marcus não fez mais perguntas. Queria acreditar no amor e na segurança que ela lhe oferecia. Mas a cada movimento que a mulher fazia, a cada ritual na biblioteca, um arrepio o percorria. Ele se perguntava se aquele casamento, com o qual concordara tão rapidamente, não era mais complexo do que imaginara.
Os funcionários da mansão, compostos por alguns criados silenciosos, também pareciam preocupados. Agiam com uma mistura de respeito e medo, evitando contato visual com Marcus quando Eleanor estava presente. Essas pequenas tensões reforçavam a sensação de que algo profundamente secreto se formava dentro daquelas paredes. Essa vida de luxo e conforto escondia um mistério, e Marcus sentia que em breve não conseguiria mais ignorar as sombras que pairavam sobre sua nova esposa. O verdadeiro rosto de Eleanor, aquele sobre o qual ninguém ousava falar, começaria a se revelar. Poucos dias após o casamento, Marcus começou a notar um comportamento estranho entre os funcionários da mansão. Os criados pareciam nervosos, trocando olhares furtivos e cochichando sempre que ele se aproximava. Quando ele pedia informações, eles respondiam com frases vagas e sorrisos forçados, como se tivessem medo de dizer a coisa errada. Certa noite, enquanto caminhava pelo corredor principal, Marcus ouviu dois criados no meio de uma discussão. "Você acha que ele sabe?" sussurrou um deles com a voz trêmula. "Espero que não. Eleanor jamais toleraria que ele descobrisse a verdade", respondeu o outro, visivelmente em pânico. Marcus sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Que verdade? Ele se perguntou por que um casamento simples podia semear tanto medo. O mistério em torno de Eleanor aumentava a cada momento. Ainda mais perturbador, certos objetos na mansão pareciam anormais. Um retrato de uma mulher muito mais jovem que Eleanor, mas com um ar idêntico ao dela. Cartas seladas com símbolos que ele nunca vira, prateleiras repletas de livros antigos sobre práticas ocultas e rituais misteriosos. Cada item reforçava a impressão de que Marcus havia se casado com uma mulher cujo passado era profundamente obscuro. Essa atmosfera opressiva começou a corroer a sensação inicial de segurança de Marcus. Ele percebeu que Eleanor não era apenas rica e elegante, ela exercia um poder que intimidava até mesmo aqueles ao seu redor. E ele, um jovem de origem modesta, estava agora no centro desse mundo misterioso e potencialmente perigoso. A dúvida estava se instalando. Marcus tinha que decidir se permaneceria passivo, aceitando a vida confortável, mas perturbadora que Eleanor lhe oferecia, ou se tentaria entender o segredo que todos pareciam ter medo de revelar. Certa noite, quando a mansão mergulhou em um silêncio quase sinistro, Marcus decidiu explorar a vasta biblioteca de Eleanor. As prateleiras antigas estavam abarrotadas de livros empoeirados, alguns com encadernações de couro gravadas com símbolos estranhos. Enquanto examinava as fileiras, algo lhe chamou a atenção. Uma pequena gaveta escondida atrás de uma fileira de livros antigos quase invisível. Seu coração batia forte quando o abriu. Dentro, havia um diário encadernado em couro desgastado pelo tempo. As iniciais EW estavam gravadas na capa. Marcus sentiu uma tensão crescer dentro de si. Sabia que o que estava prestes a ler poderia mudar sua percepção da nova esposa. Ele começou a folhear o diário. As primeiras páginas pareciam inócuas, descrevendo eventos de sua juventude, mas rapidamente o tom tornou-se mais sombrio. Eleanor falava de casamentos arranjados, homens seduzidos e manipulados, e meios misteriosos para proteger sua riqueza e poder. Ela falava de rituais ocultos, símbolos de proteção e eventos trágicos que haviam acontecido com aqueles que se opuseram a ela. Marcus sentiu um nó na garganta. Aqueles escritos não eram meras lembranças. Revelavam uma mulher que controlava a vida daqueles ao seu redor, às vezes por meios assustadores e sobrenaturais. Cada palavra parecia um aviso. Eleanor não era apenas uma viúva excêntrica, mas uma mulher capaz de manipular o destino e semear o medo para manter seu poder. Ao fechar o diário, Marcus percebeu que seu casamento não era simplesmente um caso de amor ou um capricho impulsivo. Ele havia entrado em um mundo onde o luxo escondia um poder aterrorizante, e onde sua vida poderia estar em perigo se ele revelasse ou ignorasse esse segredo. Naquela noite, enquanto estava deitado em seu quarto luxuoso, mas opressivo, Marcus percebeu que seu conto de fadas havia se transformado em um pesadelo e que ele logo teria que encarar a verdade por trás de Eleanor Whitman. Nos dias seguintes, Marcus começou a notar detalhes perturbadores na mansão. Cada cômodo parecia guardar segredos que ele ainda não havia descoberto. Nas paredes, retratos antigos retratavam mulheres e homens com expressões severas, alguns usando joias estranhas, idênticas às que Eleanor lhe dera no dia do casamento. Marcus não pôde deixar de pensar que aqueles símbolos eram mais do que apenas decorativos. No corredor principal, ele descobriu cartas anônimas, escondidas por baixo das portas, escritas em tinta preta quase desbotada. Continham avisos. Não confie nela. O tempo é curto. Marcus sentiu uma onda de pânico. Quem estava lhe enviando aquelas cartas? E por quê?
A mansão, embora luxuosa, parecia ter se tornado uma prisão. Nem mesmo a luz do dia conseguia dissipar as sombras que pairavam sobre todos os cômodos. Certa noite, ele surpreendeu Eleanor falando sozinha em voz baixa, traçando sinais no piso de parquete com pó de ouro. Marcos se aproximou discretamente, mas o menor rangido a fez se virar abruptamente, com um sorriso frio nos lábios. Você observa demais, Marcos. Algumas verdades são perigosas, disse ela calmamente, mas seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Naquela noite Marcos mal dormiu. Cada som, cada sombra na mansão parecia ameaçador. Ele entendia que o casamento com o qual concordara impulsivamente o colocava em uma situação em que precisava estar vigilante o tempo todo. Eleanor não era simplesmente excêntrica ou misteriosa. Ela possuía um poder que ele ainda não compreendia completamente. E as pistas que descobrira eram apenas a superfície de um segredo muito mais profundo. O medo tomou conta dele, mas também a determinação. Marcos sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. O luxo e o conforto eram apenas uma fachada, por trás da qual se escondia uma verdade sombria e perigosa. Certa noite, sem conseguir dormir, Marcos levantou-se e decidiu retornar à biblioteca. Queria entender aqueles estranhos rituais e descobrir o que o diário e as pistas sugeriam. Ele se esgueirou silenciosamente até a porta entreaberta e espiou lá dentro. Eleanor ficou ali sozinha, cercada por velas acesas e tomos antigos abertos. Ela traçou símbolos no chão e murmurou palavras em uma língua desconhecida. O ar parecia vibrar ao seu redor, como se o próprio quarto respondesse às suas palavras. Marcos sentiu o coração disparar. Deu um passo para trás, mas tropeçou num tapete, fazendo um baque suave. Eleanor olhou para cima e na penumbra seu rosto mudou. Ela parecia quase mais jovem, sua pele parecia luminosa, seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Marcos sentiu um arrepio gelado percorrer seu corpo da cabeça aos pés. Marcos, eu sabia que você estava curioso, disse ela com uma voz suave, mas gélida. Está na hora de você entender, eu não sou o que você pensa. Ele compreendeu então que seu casamento não se baseava simplesmente em amor ou capricho. Eleanor possuía um poder ancestral, algo que desafiava a lógica e a natureza. Seus casamentos anteriores não foram uniões simples, estavam vinculados a rituais e controle misterioso. E cada um de seus maridos havia desaparecido ou sido manipulado para manter seu império e sua juventude. Marcos recuou, aterrorizado, mas fascinado. Tudo que ele achava que sabia sobre sua vida e sobre Eleanor estava desmoronando. O luxo, a segurança, a beleza. Tudo era uma fachada para esconder um poder perturbador e perigoso. Naquela noite, ele percebeu que seu tempo na mansão nunca mais seria o mesmo. Precisava decidir rapidamente, fugir e arriscar a vida, ou ficar e encontrar uma maneira de sobreviver àquele casamento incomum. Na manhã seguinte, Marcos acordou com uma mistura de medo e incerteza. Imagens da noite anterior ainda permaneciam em sua mente. Eleanor, luminosa e quase sobrenatural, cercada por velas e símbolos ancestrais. Ele sabia que precisava falar com ela, mas uma parte dele temia aquele momento. Ele a encontrou na biblioteca, sentada em uma poltrona antiga, com um livro aberto sobre os joelhos. Ela olhou para cima, calma e séria. Marcos, você viu o que poucos têm o privilégio de ver, disse ela suavemente. Está na hora de eu te contar a verdade. Ela explicou que décadas antes, descobriram um ritual ancestral capaz de prolongar a vida e manter a juventude. Cada casamento, cada cônjuge escolhido não era obra do acaso, participavam voluntariamente ou não, de um ciclo que garantia sua sobrevivência e a proteção de sua fortuna. Aqueles que se opunham a ela ou buscavam revelar seus segredos desapareciam misteriosamente. Marcos sentiu um arrepio percorrer o corpo. Quer dizer que minha vida está em perigo? Perguntou com a voz trêmula. Não se você entender e seguir as regras, respondeu Eleanor. Eu te amo. Mas você precisa saber que amor e poder podem coexistir. Muitos não conseguiram entender isso. Cada palavra que ela dizia parecia pesar sobre Marcos. O casamento impulsivo, o luxo, a segurança, tudo assumia uma nova dimensão. Ele entendia que aquele casamento não era simplesmente uma união por amor, mas um enigma de poder e manipulação. Eleanor terminou sua confissão, olhando-o intensamente. Marcos, agora você tem uma escolha. Você pode ficar e aprender, ou ir embora e tentar se salvar. Mas algumas verdades nunca o deixarão sair ileso. O jovem sentiu que sua vida havia virado de cabeça para baixo. O conforto material e a beleza da mansão estavam agora eclipsados pelo medo e pelo desconhecido. Ele sabia que precisava decidir seu futuro rapidamente, pois cada momento que passava ignorando a verdade aproximava o perigo.
Os dias que se seguiram à confissão foram os mais longos e torturantes da vida de Marcos. Cada sorriso de Eleanor, cada gesto afetuoso, agora parecia tingido de um perigo invisível. A mansão, outrora símbolo de luxo e segurança, tornará-se uma gaiola dourada onde cada objeto e cada retrato pareciam observá-lo, como se para testar sua vigilância. Marcos percebeu que tinha que fazer uma escolha impossível: ficar ao lado de Eleanor e tentar sobreviver aos seus rituais misteriosos, ou fugir e arriscar sua vida contra uma mulher capaz de manipular o destino e controlar a realidade ao seu redor. Certa noite, ele observou Eleanor, curvada sobre seus tomos, murmurando palavras antigas, com os olhos brilhando com um brilho sobrenatural. Apesar do medo que o dominava, ele sentia um estranho fascínio. Ela era incrivelmente poderosa, e confrontá-la diretamente parecia suicídio. No entanto, permanecer passivo era igualmente perigoso. Você parece perturbado, Marcos, disse Eleanor, olhando para ele. Saiba que tudo que faço por nós. Mas eu entendo se você não aceitar a minha vida. Marcos sentia a pressão aumentar. Sua mente era um campo de batalha entre o medo e a razão, o desejo de liberdade e a lealdade à mulher com quem se casara. Cada opção trazia riscos extremos. Finalmente ele tomou uma decisão. Precisava compreender completamente o poder de Eleanor antes de escolher seu próximo passo. Se quisesse sobreviver e talvez derrotá-la, precisava observar, analisar e procurar uma falha nesse poder ancestral e aparentemente invencível. Naquela noite, Marcos não dormiu. Ele jurou silenciosamente nunca subestimar a força de Eleanor e encontrar uma maneira de retomar o controle de sua vida, custasse o que custasse. A luta por sua liberdade havia apenas começado, e ele sabia que nenhum erro seria perdoado. Uma semana depois de decidir não fugir, Marcos sentiu que não podia mais permanecer passivo. Precisava confrontar Eleanor e testar os limites de seu poder. Ao cair da noite, ele entrou sorrateiramente na biblioteca, onde ela ensaiava seus antigos rituais, enquanto as velas projetavam sombras dançantes nas paredes. Eleanor, precisamos conversar, disse Marcos, com a voz firme apesar das mãos trêmulas. Ela se virou lentamente, com o sorriso enigmático ainda presente. Você tomou uma decisão corajosa, Marcos. Mas não sabe o quanto está brincando com fogo. Sem aviso, Marcos deu um passo em sua direção, decidido a interromper seu ritual. Naquele momento, uma energia estranha pareceu preencher o ambiente. As velas tremeluziam, os livros tremiam e os símbolos desenhados no chão brilhavam fracamente, como se reagissem à sua presença. Você acha que pode me controlar? Perguntou Eleanor, sua voz ecoando sinistramente pela sala. O que eu construí vem acontecendo há décadas. Você é apenas um jovem impulsivo. Marcos sentiu o medo tomar conta dele, mas recorreu à sua determinação. Cada palavra que dizia, cada gesto que fazia visava desestabilizar o ritual. Objetos começaram a cair das prateleiras e uma tensão sobrenatural pairava no ar. Ele sabia que aquela batalha não era apenas física, mas mental e espiritual. Por minutos que pareceram horas, as duas forças se chocaram. Eleanor, com seu poder ancestral, e Marcos com sua coragem e astúcia. Finalmente, através de um palpite e da observação dos símbolos no chão, Marcos conseguiu interromper o ritual. As velas se apagaram abruptamente e a biblioteca ficou em silêncio novamente. Eleanor recuou surpresa e perplexa. Pela primeira vez desde que a conhecera, Marcos viu um lampejo de incerteza em seus olhos. Ela havia subestimado sua determinação e sua capacidade de ler os sinais que poderiam quebrar seu controle. Este confronto era apenas o começo. Marcos descobrira que até mesmo o poder mais antigo poderia ser desafiado, mas sabia que Eleanor não permaneceria inativa por muito tempo. A batalha por sua liberdade e sua vida estava longe de terminar. Na manhã seguinte ao confronto, Marcos acordou em seu quarto, com o corpo ainda tenso da noite anterior. A mansão estava silenciosa, estranhamente silenciosa. Ele desceu as escadas preocupado e chegou à biblioteca, mas Eleanor havia sumido. As velas estavam apagadas, os livros espalhados e o chão mostrava vestígios do ritual interrompido. Marcos sentiu uma mistura de alívio e medo. Teria ela fugido ou estaria presa em sua própria magia? Ele não sabia e percebeu que talvez nunca tivesse todas as respostas. Enquanto inspecionava o diário de Eleanor, deparou-se com uma última página, uma que nunca tinha visto antes. As palavras, escritas com a letra de Eleanor, eram simples, mas carregadas de significado. Aquele que sobrevive ao amor e ao medo conquistará a liberdade. Todo poder tem limites, e todo segredo acaba sendo descoberto. Marcos percebeu que sua sobrevivência não fora apenas uma questão de sorte, mas também de coragem, perspicácia e determinação.
Ele enfrentou o medo, enganou um poder ancestral e conquistou sua liberdade. Ele deixou a mansão com uma mistura de emoções: tristeza por perder aquela mulher enigmática que ele tanto amara apesar de tudo, e orgulho por ter recuperado o controle de sua vida. O luxo, a riqueza e a segurança que Eleanor oferecia nunca foram tão valiosos quanto sua recém-descoberta liberdade. Marcus compreendeu então que a verdadeira riqueza não era dinheiro ou poder, mas a capacidade de sobreviver às provações mais terríveis e manter seu espírito intacto diante de mistérios e perigos. Ele caminhou em direção à luz da manhã, pronto para reconstruir sua vida, confiante de que nada nem ninguém jamais poderia controlar seu destino.